Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma leitura de livro da Fraternidade Flor de Lis, de minha autoria, Leonardo Guilard. Primeiro, antes de narrar esse livro, quero falar um pouco a respeito dos livros que geralmente eu escrevo e que todo livro que eu fui escrever parece que a força inferior sempre aprontava alguma coisa para dificultar o trabalho, sabe? Então, o primeiro livro que eu fui escrever, eu tive que escrever ele em pé. O segundo livro também foi parte escrita em pé, porque eu não podia sentar, porque eu sentia tanta dor. O terceiro livro, que é As Sete Quedas, que eu disponibilizei uma parte só, apenas aí no YouTube, mas está no projeto fazer ele inteiro. Apareceu uma goteira em casa, em um lugar que nunca tinha dado em mais de, vamos dizer assim, 20 anos, em cima do notebook onde que eu escrevia. E pingou a goteira em cima do notebook. E também teve uma vez que a casa foi invadida e tentaram roubar também tudo que estava escrito lá e não tinha salvo tudo, né? E também depois disso o computador simplesmente parou de ligar, mesmo tudo funcionando, teve que pagar para ele funcionar. Aí escrevi o livro, consegui, vamos dizer, salvar ele, né? Esse livro que eu venho narrar para vocês, o Cristo Místico, a gente tinha como que se for um borrifador de ar, né, que um umidificador de ar, e ele fica umidificando o ar durante a noite e gasta toda a água dele, e de manhã cedo ele fica sequinho. E isso sempre aconteceu desse jeito. Mestre Luana abriu ele, olhou e estava seco. Aí ela fechou e falou: "Ah, tá seco, não tem problema eu deixar aqui do lado do notebook, né? Porque não tem água." E eu, quando estava escrevendo, fui brincar com ele um pouquinho, abri ele e ele estava cheio de água e a água caiu no notebook. E não foi muita água, foi só um pouquinho de água só. E o computador pifou na hora, né? E aí esse livro agora que eu venho narrar, o Cristo Místico, ele ficou perdido. E eu já tinha, tipo, terminado praticamente de escrever, faltava pouca coisa. E eu sequei, o computador tava seco e mesmo assim tinha estragado, né? Aí tentamos de todo jeito recuperar, não conseguíamos. Ou seja, né, a força inferior deu um jeito de materializar a água já com um plano para não poder trazer essa mensagem de Jesus para a humanidade. Aí eu falei assim: mestre Luana, tenta aí consertar, quem sabe ele liga. Isso porque eu já estava mais de 3 horas tentando ligar. Aí eu falei: quem sabe a espiritualidade ajuda que ele ligue pelo menos só pra gente conseguir resgatar o livro. E aí na hora que ela tentou, ligou, né? E aí eu corri para tentar tirar o livro de lá. E aí na hora que ele tava quase passando, aí o computador pifou. Chega, deu um frio assim no meu coração. Eu continuei mexendo assim, aí ele voltou de novo, aí consegui tirar o livro para poder trazer essa mensagem de Jesus para a humanidade. E tô falando isso para que valorizem. Esse é um livro pequeno, de só 27 páginas, mas assim como Jesus é um livro simples, porque traz uma mensagem simples, por isso é pequeno, mas assim como Jesus é uma mensagem extremamente grande e importante. Da mesma forma como era Jesus, né? Uma pessoa simples, mas que trazia mensagens muito importantes. Então, vamos ao livro. O nome do livro é O Cristo Místico, a jornada em busca da sabedoria oculta de Jesus. Vinha Jesus em minha direção. Avistava-o ao longe, sem reconhecer quem era. Apenas via suas vestes e indagava: quem poderia ser aquele que se aproximava? Alguém com uma luz tão bonita, tão brilhante, com certeza estaria em posse de uma mensagem solene. Introdução. Este livro sobre Jesus não é como os outros.
Não se trata aqui de um Jesus engessado pelos dogmas e pelos fanatismos, mas sim do Mestre, no sentido mais puro da palavra, em liberdade do espírito. Ou seja, o conteúdo aqui narrado não são para pessoas que defendem o seu ponto de vista, mesmo quando a razão aponta o contrário. São para pessoas livres de pensamento que aceitam o novo sem rechaçar por causa de suas antigas crenças. Aqui abrirei à humanidade os antigos mistérios crísticos de milhares e milhares de anos atrás. Trata-se dos rituais sagrados do pão e o vinho, o Santo Graal descoberto até muito antes de Jesus vir ao mundo. Essas consagrações são muito antigas. Existiam no Egito, onde convertiam uma galeta ao deus Sol Osíris. As letras que aparecem na hóstia católica são as mesmas que apareciam na egípcia, IHS, que representavam a trindade de Ísis, Osíris e Seb. Já na Bíblia, aparece pela primeira vez no Antigo Testamento, onde Abraão se encontra com o rei e sacerdote Melquisedeque por volta de 1800 a.C. Esse oferece pão e vinho como sinal de bênção, passando esse ritual a ser chamado de Kiddush, de hebraico santificação. Abraão estava sendo abençoado por Melquisedeque, tornando-se um filho espiritual para aquele sacerdote. Esse reconhece a autoridade espiritual dele, lhe entregando o dízimo. Isso no Gênesis. Depois desse ritual, o pão e o vinho também passa a ser usado na santificação de festas e do sabá. Esses elementos podiam simbolizar tanto significados espirituais como naturais. O pão como elemento de suplementação e provisão, e o vinho como elemento terapêutico e de equilíbrio emocional. Esse rito do Kiddush, para alguém ser recebido na cobertura do rei sacerdote de Salém, o sacerdote recebe o pão e o vinho e esse entrega o dízimo. Jesus, à semelhança de Melquisedeque, também recebe seus discípulos com o pão e o vinho. Institui a celebração eterna da Santa Ceia, que até mesmo celebrada no reino de Deus. O mestre dos mestres estava familiarizado com o rito do Kiddush, pois era sabedor da importância da adoção espiritual. O sacerdócio eterno vai de geração em geração, chegando até Jesus Cristo. Conforme profetizado pelo rei Davi, em Salmos, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, a hóstia consagrada foi algo há muito tempo passado pela humanidade. Porém, ao chegar ao Rabi, este a renovou e a potencializou espiritualmente, acrescentando-lhe agora os mistérios crísticos. Durante as páginas que se seguem, aproveitarei para mostrar boa parte da linhagem desses mestres santos que vieram e continuam trabalhando com o pão e o vinho, fazendo um estudo comparado do que trouxeram e confirmando os ensinamentos de Jesus. Assim, também darei minha contribuição a esses ensinos, dando testemunho do Santo Graal, renovando e trazendo boas novas ao que os mestres já há tanto tempo vêm trazendo para a humanidade, sendo eu apenas mais um da linhagem. Capítulo 1. O pão e o vinho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 51. Em sentido simbólico, o pão é a representação do sustento diário, o alimento essencial, fundamental. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, disse: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Com isso, ele não estava se referindo a esse pãozinho que compramos na padaria, que por muitas vezes até prejudica a saúde, mas estava falando do pão da vida, o sustento do espírito. Ora,
Por acaso poderia um espírito se sustentar apenas comendo pão? Seria esse o alimento da alma? Jamais. O espírito só pode se alimentar da própria vida. Por isso, pão da vida. A experiência diária que adquirimos em todas nossas encarnações, que de pouco a pouco vão alimentando o nosso espírito, sendo a refeição do espírito a própria vida bem vivida. O mestre se utilizou deste termo, pois o pão era o alimento comum em seu tempo e continua sendo nos dias de hoje. Antigamente, as mulheres em suas casas acordavam todas cedo para preparar o pão diário para toda a família se alimentar e seus maridos poderem ir trabalhar com a barriga cheia. Então, foi uma forma do mestre indicar a prática das verdades eternas, exemplificando assim que todos os dias era necessário comer o pão da vida, ou seja, todos os dias precisamos praticar as técnicas santas, pois só assim alimentamos o espírito. Muitas pessoas vêm à Terra para quitar suas dívidas e voltam ao mundo espiritual com mais dívidas do que quando vieram. Por que isso acontece? Porque não se ocupam de alimentar seu espírito. Podem assim indagar: como assim alimentar o espírito? Não é apenas a matéria que necessita de alimento? Posso responder com toda a certeza que não. A matéria necessita de alimento material. O espírito necessita de alimento espiritual. Conheci um caso de um jovem que, desde muito novo, rejeitava a água e apenas bebia refrigerantes. E assim passou por mais de 20 anos de sua vida. Quando tentava beber a água, seu corpo a rejeitava e ele tinha alergias. Com isso, dei uma olhada em seu espírito como estava, e para minha surpresa, não havia mais espírito. Ele era apenas uma matéria viva, assim como um robô, pois a água tem natureza tanto material como espiritual. Alimenta a matéria, mas também o espírito. Sem ela, o espírito acabou morrendo. Então, o pão da vida é aquele que alimenta o espírito. Esse alimento pode chegar ao nosso corpo espiritual de várias formas diferentes, como, por exemplo, práticas de meditação, hóstia consagrada, equilíbrio dos chakras, técnicas de respiração, músicas clássicas, ayahuasca, orações, em resumo, todo tipo de coisa que eleve nosso espírito e nos ligue com Deus. Os ensinamentos divinos também são formas de alimentar o espírito. Ler livros positivos que nos ensinem sobre a espiritualidade, mas não apenas ler de forma mecânica e automática, mas alimentar o intelecto para alimentar o intelecto e ficarmos nos achando superiores aos outros, porque temos mais conhecimento, mas sim uma leitura sincera, com o objetivo de evolução espiritual e junto com as práticas das verdades que são ditas nos livros santos. Apenas assim, o conhecimento escrito poderá se tornar em alimento para o espírito. De nada adianta saber do mandamento não roubás se continua roubando. Então, não será um alimento para a alma, mas sim para os pecados capitais que levamos em nosso interior. Disse um antigo provérbio que sempre que estamos ajudando o próximo, na verdade estamos ajudando a nós mesmos. E isso é uma poderosa verdade. Quando auxiliamos o próximo com o pão de cada dia, estamos recebendo o pão da vida. É uma troca justa que o Criador nos proporciona. É o que acontece e o que acontece quando comemos o pão da vida. Assim, como na matéria, que a criança que come cresce, o mesmo acontece em nosso ser. Um dia estava vendo um espírito puro, que já havia alcançado certo grau de maestria. Já era um ser de luz, e estava trabalhando aqui, encarnado nesse mundo. E de certa vez, fez muito bem para a pessoa, e certa vez fez muito bem para uma pessoa que realmente estava precisando, que estava em um estado de mendigância. Digamos, deu pão terreno, a ajuda ao suplicante. Como corolário,
Vi surgir em seu espírito 2 asas, ou seja, o pão da vida que ele deu, ou seja, o pão da vida que ele recebeu pelo princípio da troca equivalente da alquimia, o fez ser alimentado e cresceu até adquirir asas. Então, o pão da vida é algo de suma importância para a nossa evolução espiritual. Só avança na espiritualidade aquele que alimenta o seu espírito. A lei da alimentação universal existe em todos os níveis, materiais e espirituais. É ela quem dita a evolução do espírito. Capítulo 2. O sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo simboliza o sacrifício, a redenção ou a purificação espiritual. Ele é frequentemente associado ao perdão dos pecados e à salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. Assim, nele está o poder de expiar um número infinito de pecados cometidos por um número infinito de pessoas ao longo do tempo. E todos cuja fé repousa nesse sangue serão salvos. A realidade do sangue de Cristo, como meio de expiação dos pecados, foi uma forma que Jesus achou para vencer em definitivo os antigos sacrifícios de animais. Os sacerdotes deviam fazer sacrifício de animais e de até mesmo crianças nos templos pelos pecados do povo. De fato, todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Isso é uma analogia ao sofrimento, pois apenas quando a pessoa sente a dor do que fez, se arrepende e não peca mais, é que pode ser perdoada, simbolizando aqui o sangue derramado, esse sofrimento que a pessoa passa em vida para purgar os pecados. Então, aquela oferta de sangue era uma oferta sem eficácia. Por isso, faziam isso repetidamente. Este foi o prenúncio do sacrifício oferecido por Jesus de uma vez por todas, para que não houvesse mais a necessidade do sangue dos animais. Jesus, quando em vida, tinha a capacidade de expulsar demônios e até mesmo os eliminar. Sempre é assim o Cristo, com poder para eliminar todos os nossos demônios interiores. Em princípio, precisamos de nossa Divina Mãe, para que nos auxilie a eliminar o pecado. Já quando vem o Cristo interior, este passa também a nos ajudar na eliminação dos pecados. Então, o Cristo exterior ou interior que seja, tem sempre o poder para vencer os demônios. Quando Jesus é morto na cruz, seu sangue verte sobre a mesma e, digamos, morre o homem verdadeiro, mas deixa seu poder gravado na cruz e no sangue, de forma que esse poder é a nossa herança da luz. É o bendito sangue do Redentor do mundo, que é dado para a nossa purificação. Falando um pouco mais sobre o poder do sangue, nele está contido também o poder da cura, tanto o de Jesus, com certeza, mas no nosso também. Meu interesse aqui não é fazer um tratado de medicina ou dar provas científicas do que aqui narro, mas já é conhecido da ciência por algum tempo o tratamento com a homoterapia, a qual constitui em tirar o próprio sangue da veia e aplicar no próprio músculo. Com isto, o sistema imunológico acha que o corpo está ferido e assim aumenta seus corpos de defesa, multiplicando por 4. Quando veem que não tem nenhuma ferida, então o corpo passa a usar aqueles soldados de defesa para outras funções no corpo, como curar alergias, acnes, psoríase e, em sumo, cura-se os mais variados tipos de doença. Tudo isso pelo poder que está contido em nosso próprio sangue. Como aqui, apenas cito esse exemplo para que entendam a grandiosidade de nosso sangue. Sugiro que, se necessário, pesquisem a respeito dessa terapia. Mas digo de antemão que ela é proibida e tida como pseudociência. E o médico que trouxe a pesquisa científica e curou muitos pacientes utilizando ela foi perseguido por toda a vida e ameaçado de morte se continuasse curando as pessoas com ela. Claro que isso aconteceria,
pois a verdade aborrece as pessoas que apenas estão interessadas nos lucros monetários. Não foi o mesmo que aconteceu com Jesus? Esteve ensinando a importância do seu sangue para a redenção dos pecados e logo foi traído, aprisionado e crucificado? Então, isso foi uma dádiva que nosso Salvador nos presenteou, algo que tem uma verdadeira força, mas tanta que o sangue de Cristo tem também a capacidade de abrir os encantos divinos para aqueles que o consagrem. Disse que Jesus falava e as pessoas viam as belezas do céu, viam anjos de luz. O Mestre podia abrir a clarividência das pessoas, e o fez tantas vezes, assim como no caso do poder de afastar os demônios. Seu sangue também se saturou dessa dádiva de abrir os encantos divinos. E não apenas isso, mas todos os poderes do Salvador unigênito ficaram gravados em seu corpo e em seu sangue. Então, consagrar o pão e o vinho desenvolve em nós também todos os poderes ocultos do homem. Capítulo 3. A Santa Ceia. Que significado tem a Santa Ceia? Ela faz-nos lembrar de que Cristo morreu por nós, pelo perdão de nossos pecados. Com isso, não quer dizer que pela morte dele já estamos todos salvos, sem pecado nenhum. O que o grande Rabi fez foi nos proporcionar mais uma fantástica ferramenta para podermos vencer os demônios que levamos dentro. A intensidade da luz que emana em nós quando consagramos o pão e o vinho, suco de uva, é tão grande que muitos pecados em nosso interior não resistem e morrem, e assim, aos poucos, vão perecendo. Por esse motivo, escolheu o Mestre fazer esse santo rito que aconteceu assim. Então, Jesus, o divino grande sacerdote, entoou um doce cântico em louvor do grande nome e disse aos seus discípulos: Venham a mim. E eles assim o fizeram. Então dirigiu-se aos 4 pontos cardeais, estendeu seu tranquilo olhar e pronunciou o nome profundamente sagrado, Jeú. Abençoou-os e lhes soprou nos olhos. Olhai para cima, exclamou, já sois clarividentes. Eles então levantaram seus olhares para onde Jesus assinalara e viram uma grande cruz que nenhum ser humano podia descrever. E o grande sacerdote disse: Afastai a vista dessa grande luz e olhai para o outro lado. Então viram um grande fogo, vinho e sangue. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, dando graças, partiu-o e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhante pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue do pacto, o Novo Testamento, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E perseveraram na doutrina os apóstolos, e na comunhão, e no partir o pão, e nas orações. Capítulo 4. Consagrando a hóstia. Falando nesse capítulo a respeito de meus mestres, que eu tenho 3 mestres. Na verdade, eu tenho muitos mais mestres, mas meus 3 primeiros principais foi o mestre Gabriel, mestre que fundou a União do Vegetal, que foi o primeiro asqueiro que bebeu o chá da ayahuasca, que fez um grande trabalho pela evolução espiritual das pessoas, que trouxe muitos ensinamentos. E o mestre Samael, que foi o fundador do movimento gnóstico universal, que trouxe também muitos conhecimentos importantes. E o Babaji, né, que é o santo dos Himalaias, da Kriya Yoga, poderosa técnica de meditação e autorrealização de Deus. Então, falando desses 3 mestres, que são todos mestres santos, autorrealizados.
Então, vou citar nesse momento aqui no livro um pouco a respeito do que o mestre Gabriel falou, do que o mestre Samael falou e do que o Yogananda falou, que Yogananda é o discípulo de Babaji, e a gente só conhece o santo dos Himalaias por causa do seu discípulo Yogananda. Então, o que o mestre Gabriel ensinou sobre a hóstia é muito simples e sucinto, mas por ser um dos anjos da corte celestial, dou vital importância ao seu ensinamento. Ele dizia que o corpo e o sangue de Cristo era muito sagrado, que devia ser tratado com todo cuidado, sem deixar derramar ou se perder, que devia se utilizar o suco de uva, que utilizar o vinho alcoólico era uma das artimanhas da força inferior, para as pessoas se perderem. Então, se devia usar o suco de uva. Afirmou que era um rito sagrado e que se devia consagrar a hóstia pedindo pela evolução espiritual. Que, acomungando dessa maneira, o espírito começaria a evoluir. E ensinou que para fazer a transmutação do pão em vinho, em corpo e sangue, bastava fazer a oração do Pai Nosso de joelhos com a mão direita no coração e a palma da outra mão virada para o céu. Outro grande mestre de luz, que também traz o mesmo ensinamento, com pouca diferença, é o mestre Samael, Aum Eor. Diz o mestre que um dia apareceu para ele um anjo chamado Arok, na figura de um menino, e o ensinou a consagrar o pão e o vinho. Em suas palavras, são indizíveis aqueles instantes em que o anjo Arok, ajoelhando-se e com as mãos unidas sobre o peito, levantou seus olhos puríssimos aos céus. Seu rosto parecia ser de fogo naquele instante, e cheio de amor profundo, logo repartiu o pão e o deu de comer, e pôs o vinho dentro de uma pequena jarra de prata, suco de uva, serviu-o em alguns cálices e nos deu de beber. O pão e o vinho, a semente de trigo e o fruto da videira devem ser regiamente transformados na carne e no sangue do Cristo íntimo, o Logo solar. Com a sua vida pujante e ativa, faz germinar a semente para que a espiga cresça de milímetro em milímetro e logo encerra-se como um cofre precioso dentro das pétreas durezas do grão. Os raios solares, penetrando solenes na cepa da videira, desenvolvem silenciosamente até amadurecer no fruto santo. O sacerdote, em estado de êxtase, percebe essa substância cósmica do Cristo Sol encerrada no pão e no vinho e atua desligando-a de seus elementos físicos, para que os átomos crísticos penetrem vitoriosos nos organismos humanos. Esses átomos solares, essas vidas ígneas, esses agentes secretos do adorável, trabalham silenciosos dentro do templo coração, convidando-nos uma ou outra vez a trilharmos a senda que conduzirá ao Nirvana. É evidente e palpável a misteriosa ajuda dos átomos crísticos. Transformar o pão, semente, em carne solar e o vinho delicioso em sangue crístico e fogo santo é o milagre mais extraordinário do sexo yoga. A necessidade de que o iniciado ore diariamente a Deus. Toda oração deve ir acompanhada de uma taça de vinho, suco de uva e um pedaço de pão. Façam isso em minha memória, disse-nos o Divino Salvador. Os padres romanos monopolizaram a Santa Unção, e devido a isso, a pobre humanidade perdeu 20 séculos sem ela. Orem sempre, meus irmãos, e logo partam o pão e bebam o vinho. Cada pessoa pode, a sós, orar e perseverar na partição do pão e o vinho. A oração mais poderosa é o Pai Nosso. O pão e o vinho ficarão sempre sobre um pano limpo e perfumado. O pão e o vinho sozinhos se podem levar à boca depois da oração. O pão e o vinho entram em nossos organismos humanos, impregnado de átomos crísticos que vêm despertar todos os nossos poderes ocultos.
Agora, com esse ensinamento, todo ser humano poderá cristificar-se por meio da magia sexual e da santa unção eucarística. Todos os irmãos devem ter sempre à mão o pão e o vinho e perseverar diariamente na santa unção. A oração se faz sempre de joelhos. É preciso saber orar. Orar é conversar com Deus. Um sacerdote consciente pode, portanto, invocar o Cristo e conseguir que a substância cristônica penetre realmente no pão e no vinho, que, uma vez em nossos organismos, se une ao Cristo de nosso real ser. Essa passagem aqui é literária do livro As Sete Palavras. Então vejamos bem, um anjo da corte celestial e um grande mestre dos mistérios da luz, pertencente à grande fraternidade branca, os dois dando ensinos muito parecidos um com o outro, mesmo sem terem se conhecido em nenhum momento de suas vidas, mesmo tendo vivido em mesma época, um morava no Brasil, o outro no México, com a mesma linhagem de pensamento. Isso só nos mostra mais uma vez que o ensino verdadeiro, que é um ensino verdadeiro e que é a forma correta de se consagrar. Eu continuo ensinando da mesma forma, que tendo o pão e o vinho, suco de uva, poderemos ajoelhar e fazer a oração do Pai Nosso. Qualquer um. Assim, naquele momento, ocorre a transformação. Com a clarividência, o vemos se modificar no plano espiritual. O suco de uva ganha uma coloração vermelha, sangue, muito bonita. Já o pão ganha uma consistência como de peito de frango, mas com uma coloração esbranquiçada. Vale lembrar também que essa forma de ajoelhar e se colocar as mãos é uma forma de respeito que demonstramos a algo santo. Não quer dizer de nenhuma forma que se fizermos em pé, ou com as duas mãos voltadas para cima, ou impondo as duas mãos sobre a refeição, que não funcionará e dará errado. Um dia conversava com Jesus nesse sentido, comentando com ele que existiam diversas formas da oração do Pai Nosso, tanto que eu nem sabia mais se a que nós rezamos é a verdadeira, por causa das traduções da língua originária de Jesus. Ele então me disse, independente de como estiverem orando ela, eu nunca vou deixar a oração se perder ou deixar de funcionar. Com isso, entendi que, independente de como a pessoa esteja fazendo todo o ritual, desde que faça voltado para Jesus, orando o Pai Nosso, de forma que consiga, ou clamando ao Mestre para que transforme o alimento, assim Jesus agirá, transformando a substância em algo divino. Outro grande médium famoso que nos completa o ensinamento é Chico Xavier. Diz ele, em nossa infância e na primeira juventude, frequentava a Igreja Católica com o mesmo respeito com o que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade inimagináveis. Só comentando aqui que nós não estamos aqui na Fraternidade Flor de Lis contra nenhuma religião, que tem um ponto que o mestre Samael faz a crítica, né, que a Santa Unção ficou na posse dos padres católicos, e sim, realmente é uma crítica, porque toda a humanidade pode fazer isso, independente de ser padre, pastor, de qualquer coisa, mas nós também deixamos aqui nosso expresso reconhecimento à Igreja Católica e aos padres católicos também, porque graças a eles se preservou esse conhecimento sobre a Santa Unção e também graças a eles que as pessoas ainda consagram ainda também. Então tem uma nota uma nota não muito sonora, mas também tem uma melodia boa também. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes, numa só faixa de espiritualidade, de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias, e elas se transformavam como se fossem flores de luz, que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Chico conta ainda que as hóstias iluminadas, quando recebidas por pessoas de fé, não se apagavam ao serem ingeridas por elas, sendo absorvidas de preferência
pelos órgãos que estivessem atacados por alguma enfermidade. Por outro lado, nas pessoas que comungavam sem fé, a hóstia se obscureciam assim que lhes tocavam o lábio. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto. Mas, surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzentos e escuros, que ele próprio expendia de todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes, que se prosternavam humildes à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias no prateado recipiente que as custeavam eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguiam inutilizá-las. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegrecia como por encanto. Somente uma senhora ainda jovem, cuja constrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável, via a hóstia qual foco de fluidos luminescentes atravessar a laringe, alojando-se a claridade em pleno coração. Intrigado, procurei ouvir um instrutor que, muito poderado, elucidou sem delongas. Aprendestes a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Quanto aos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. O padre dispersou os fiéis, que, ao fim da reunião, mais se assemelhavam a um barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. E no primeiro dia da semana, ajuntando aos seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios. Isso é textual do livro Libertação. Com isso, temos mais um detalhe para desenvolvermos bem na Santa Unção. Examinarmos nossos feitos para comungar a hóstia com o maior respeito possível. Só assim ela alimentará nosso corpo com saúde, nosso espírito com os átomos crísticos e nossos chakras com poderes. Essa é a ajuda vinda dos mundos do Cristo, e assim nós absorvemos esses átomos tão necessários para o nosso crescimento interior. Capítulo 5. Os milagres eucarísticos. Por mais que o cheiro, que o gosto e que a aparência seja de pão e vinho, nós sabemos com toda a fé e seus santos que Cristo está presente na Eucaristia, e não precisamos de outra coisa para crer nesse mistério. Porém, por vezes, Nosso Senhor, por um insondável mistério, revela-se no pão e no vinho através dos chamados milagres eucarísticos, quando o vinho, suco de uva e o pão tornam-se visivelmente sangue e tecido do corpo humano. E às vezes, mesmo o vinho não sendo bom para a Santa Unção, sendo preferível o suco de uva, às vezes Jesus ele ainda transforma mesmo o vinho em sangue também, que é para mostrar para as pessoas que isso é algo real, que existe. Ao serem consagradas as espécies, a substância delas, o pão e o vinho, é transformado em corpo e sangue de Cristo, porém ainda permanecendo com suas formas originais,
isto é, com as aparências de pão e vinho. Contudo, ao longo dos séculos houve diversos eventos na história, dos quais ocorreu também a transformação das aparências, a qual pôde ser vista por todos os fiéis, estando em alguns casos conservadas as espécies até hoje. A esses casos extraordinários se deu o nome de milagre eucarístico. Embora sejam raros, são muito bem documentados. Diversas exposições trazem uma descrição geral dos casos através da história. O beato Carlos Acutis, inclusive, realizou durante a sua vida um belíssimo trabalho de mapeamento histórico e geográfico desses milagres, levantando um incrível número de 136 casos notórios. Aqui eu contarei apenas algum deles. Milagre Eucarístico de Laciano, 750 d.C. Uma inscrição em mármore no século XVII descreve este milagre eucarístico que se deu em Lanciano, Itália, na igreja de São Francisco, no ano 750. Um monge sacerdote pôs em dúvida que a hóstia consagrada se encontrasse realmente o corpo e sangue do Nosso Senhor. Ao celebrar a missa, depois de proferir as palavras da consagração, viu transformar-se em carne a hóstia e em sangue o vinho. Todo este milagre foi observado pelos presentes. A carne está ainda hoje intacta e o sangue dividido em 5 partes desiguais, que pesam tanto como todas juntas quanto cada uma delas. Em 1970, o arcebispo de Lanciano e o provincial dos frades menores conventuais de Abruzzo, com autorização de Roma, solicitaram ao Dr. Eduardo Linoli, diretor do hospital de Arezzo e professor de anatomia, história, histologia, patologia e química e microscópica clínica, para elaborar um exame científico detalhado sobre as relíquias do prodígio de 12 séculos atrás. Em 4 de março de 1971, o professor apresentou um relato minucioso dos vários estudos feitos. E foram estas as conclusões. 1. A carne milagrosa é verdadeira carne, constituída por tecido muscular do miocárdio. 2. O sangue milagroso é verdadeiramente sangue. A análise cromatográfica demonstra com certeza absoluta e indiscutível. O estudo imunológico prova também que a carne e o sangue são sem dúvida alguma de natureza humana e o exame imunohematológico permite afirmar com toda a objetividade e segurança que ambos pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB, grupo a qual pertence o homem do Santo Sudário e característica das populações do Médio Oriente. 4. As proteínas contidas no sangue estão igualmente repartidas em porcentagens semelhantes à do esquema soroproteico do sangue fresco normal. 5. Nenhuma seção histológica revelou traços de infiltração de sais ou de substâncias conservantes, utilizadas na antiguidade para a mumificação dos corpos. Em 1973, o Conselho Superior da Organização Mundial de Saúde nomeou uma comissão científica para verificar as conclusões a que tinha chegado o professor Linoli. Essa pesquisa foi exatamente a mesma que efetuou esse professor, com outros exames complementares. Os trabalhos duraram 15 meses e foram realizados 500 exames. Concluiu-se que os fragmentos recolhidos em Lanciano não se assemelham a tecidos mumificados e quanto à natureza dos fragmentos da carne, a comissão declarou que se tratava de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. A carne e o sangue do milagre de Lanciano
permanecem com as características semelhantes às recém-recolhidas por um ser humano. Este relatório das pesquisas científicas da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicado em dezembro de 1976 em Nova York e em Genebra, concluiu que a ciência, consciente dos seus limites, se encontra perante a real impossibilidade de dar uma explicação para este fenômeno. Milagre Eucarístico de Santarém. Outro caso bastante conhecido e notório é o Milagre Eucarístico de Santarém, cidade portuguesa, não muito distante da capital Lisboa. O milagre ocorreu no dia de 16 de fevereiro de 1247, quando uma dona de casa portuguesa chamada Elvira decidiu consultar uma bruxa para resolver os problemas da infidelidade em seu casamento. A bruxa lhe disse que certamente poderia ajudá-la no caso, com uma hóstia consagrada como pagamento. A mulher, então, enganando o padre, tomou a hóstia em uma missa semanal e, sem que ninguém percebesse, envolveu-a em seu véu, que de imediato tomou-se inteiramente de um tom vermelho sangue. Desesperada, a mulher correu para casa na Rua das Esteiras, perto da antiga igreja de São Cristóvão, onde havia roubado a hóstia, e a colocou dentro de um pequeno baú que tinha em sua casa. Ao acordar pela madrugada, ela e o marido depararam com uma visão espetacular: anjos adorando a hóstia que sangrava, enquanto uma luz sobrenatural resplandecia por todo o cômodo. Imediatamente contaram ao padre tudo o que havia acontecido, e ele, presenciando o milagre pela manhã, notificou as autoridades da igreja para que começassem as investigações do caso. As investigações duraram séculos, sendo intensificadas em 1340, quando foi aberto o sacrário, onde ficava a relíquia do milagre, envolta em uma custódia feita de cera, para exposição aos fiéis. Mas ao fazerem isso, todos os presentes depararam com a custódia de cera completamente destruída, e a sagrada partícula envolta milagrosamente numa âmbula de cristal, configurando-se um segundo milagre. Depois disso, as investigações duraram até 1612, quando finalmente todos os laudos provaram a autenticidade do milagre, que pode ser visto até hoje na antiga igreja de São Cristóvão, a qual, em abril de 1997, foi levada a Santuário Eucarístico do Santíssimo Sangue, pelo bispo de Santarém. A antiga Casa da Mulher também foi transformada em uma capela, conhecida como Ermida do Milagre, recebendo todos os anos as visitas de milhares de fiéis. Milagre Eucarístico de Orvieto ou Bolsena. Também vale a pena citar o caso do Milagre Eucarístico de Orvieto, Bolsena, ocorrido na Itália no ano de 1263 e marcou o início da celebração da festa de Corpus Christi. O milagre ocorreu enquanto um padre chamado Pedro de Praga, da Boêmia, celebrava uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena. Após a consagração da sagrada partícula, o padre e todos os presentes foram tomados pela surpresa de verem gotas de sangue caindo sobre o corporal. O Papa Urbano IV, que vivia em Orvieto, cidade muito próxima de Bolsena, pediu que fossem levadas as relíquias até a sua cidade, o que foi feito por uma multidão em procissão. Na entrada da cidade, o Papa foi ao encontro da procissão e, após ver com seus próprios olhos o milagre, proclamou Corpus Christi. Em 8 de agosto de 1264, cerca de um ano após o ocorrido, o Papa Urbano IV promulgou, através da bula Transiturus de Hoc Mundo, que todos os anos, na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, fosse oficialmente celebrado a festa do Corpo do Senhor, intitulada Corpus Christi, que é essa festa que nós temos e está próximo ao feriado. E com isso foi oficialmente introduzida a festa no calendário. O seu ofício de celebração foi composto pelo doutor Angélico Santo Tomás de Aquino, a pedido pelo próprio Papa Urbano IV. O belíssimo lauda Sion Salvatorem até hoje canta pelos fiéis ao redor do mundo. Milagres Eucarísticos de Ferrara e de Ofida.
Seguindo ainda com esses casos notórios na Itália, é mister que se conheça o milagre eucarístico de Ferrara e o milagre eucarístico de Ofida. O primeiro, ocorrido em 28 de março de 1171, na Basílica de Santa Maria, em Vado, a este milagre se atribui uma importância especial, por conta de todo o contexto no qual a cristandade se encontrava naquela época, em luta contra a heresia de Berengário de Tours, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Aconteceu que, na Páscoa daquele ano, um padre chamado Pedro de Verona celebrava a missa e, no momento de partir a hóstia após a celebração, ela se tornou carne e despejou um fluxo de sangue na parte superior do altar que pode ser visto até os dias de hoje. Já o segundo dos milagres eucarísticos, o milagre eucarístico de Ofida, ou também chamado de segundo milagre de Lanciano, ocorreu em 1273. Mais uma vez em Lanciano, uma mulher chamada Riciarella roubou uma hóstia a mandado de uma feiticeira que lhe disse para pô-la no fogo e espalhar as cinzas na refeição do marido, com a intenção de que a relação do casal melhorasse. Entretanto, quando posta no fogo, a hóstia começou a transbordar sangue e suas bodas se transformaram em carne. Em desespero, a mulher acabou enterrando a hóstia envolta numa malha no estábulo, para que o marido não a descobrisse. O que ela não esperava é que uma série de eventos estranhos começasse a acontecer, como o caso de animais que, passando por lá, ao entrarem no estábulo, reverenciavam e se prostravam em direção do local onde a hóstia havia sido enterrada. Passados 7 anos, a mulher, sentindo-se muito culpada, confessou o seu pecado ao padre Giotalev, pertencente à Ordem de Santo Agostinho, cuja sede ficava em Ofida. O padre, escandalizado com o ocorrido, foi com a mulher até sua casa e desenterrou a hóstia. Para a surpresa deles, encontrava-se completamente incorrupta. O padre, então, transferiu as relíquias com todo cuidado para a igreja de Santo Agostinho em Ofida. A igreja passou então a ser considerada santuário do milagre eucarístico. A hóstia se conserva lá até os dias atuais, onde é exposta todos os anos para a veneração dos fiéis. Além disso, a telha usada para apoiar a hóstia, que seria queimada, e a toalha, onde a mulher envolveu a hóstia ao enterrá-la, ambas com resquícios de sangue, estão expostas publicamente numa capela anexa ao santuário. Junto desses milagres eucarísticos, temos também os relatos do guru Yogananda, que é o discípulo do Babaji, mestre em Kriya Yoga. Diz ele que quando estava voltando da América em direção à Índia, sentiu que esta seria a única oportunidade de visitar a grande mística católica Teresa Neumann, de Connersreuth. Eu lera há anos atrás um admirável relato sobre Teresa. O artigo trazia os seguintes informes. 1. Teresa, nascida na Sexta-feira da Paixão, em 1898, feriu-se no acidente aos 20 anos. Ficou cega e paralítica. 2. Recuperou a vista milagrosamente em 1923 por meio de preces a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Florzinha. Mais tarde, as pernas de Teresa Neumann foram curadas instantaneamente. 3. A partir de 1923, Teresa absteve-se completamente de alimentos e bebidas, exceto a ingestão diária de uma pequena hóstia consagrada. 4. Estigmas, chagas sagradas de Cristo, apareceram na cabeça, peito, mãos e pés de Teresa. Em 1926, todas as sextas-feiras, ela revive a paixão de Cristo, padecendo-se em seu próprio corpo as históricas agonias de Jesus. 5. Conhecendo apenas o simples idioma germânico de sua aldeia, durante os transes da sexta-feira, Teresa pronuncia frases que os eruditos identificaram como aramaico antigo. Em certas etapas de sua visão, ela fala hebraico ou grego. 6. Com permissão eclesiástica, Teresa submeteu-se diversas vezes a rigorosa observação científica. O Dr. Fritz Gerlitz, redator de um jornal protestante alemão,
Foi a Connereuth para desmascarar a fraude católica, mas terminou por escrever reverentemente a biografia de Teresa. Como sempre, fosse no Oriente ou no Ocidente, eu estava ansioso por encontrar uma santa. Regozijei-me quando nosso pequeno grupo entrou, em 16 de julho, na curiosa aldeia de Connereuth. Os camponeses bávaros demonstravam vivo interesse por nosso automóvel Ford trazido da América, e seus ocupantes tão diversos, um jovem norte-americano, uma senhora idosa e um oriental da pele azeitonada, com longos cabelos escondidos sobre a gola do paletó. A casinha de Teresa, limpa e arrumada, com gerânios florescendo junto ao poço primitivo, estava aí, silenciosamente fechada. Os vizinhos e até o carteiro da povoação, que por ali passava, não nos puderam dar qualquer informação. A chuva começou a cair, meus companheiros sugeriram que partíssemos. Não, disse eu obstinado, permanecerei aqui até achar algum indício que leve a Teresa. 2 horas mais tarde, estávamos ainda sentados em nosso carro, sob pesada chuva, suspirei queixoso. Senhor, por que tu me conduzistes até aqui se ela desapareceu? Um homem que falava inglês parou ao nosso lado e ofereceu-nos ajuda. Cortesmente, não sei com certeza onde Teresa está, disse ele, mas ela costuma visitar a casa do professor Franz Hutz, que ensina línguas estrangeiras na universidade, a cerca de 130 quilômetros daqui. Na manhã seguinte, nosso grupo prosseguiu de automóvel até a quieta cidade. O Dr. Hutz recebeu-nos cordialmente em seu lar. Sim, Teresa encontra-se aqui. Ele mandou avisá-la de que visitantes a procuravam. O mensageiro voltou com a resposta. Embora o bispo me haja pedido que não veja ninguém sem sua permissão, receberei o homem de Deus que vem da Índia. Profundamente comovido por essas palavras, seguiu o Dr. Hutz escada acima a uma saleta. Teresa entrou imediatamente, radiando uma aura de paz e jovialidade. Usava vestido preto e véu imaculadamente branco sobre a cabeça. Apesar de ter 37 anos naquela época, parecia muito mais jovem. Possui realmente um encanto e frescor infantis. Saudável, bem proporcionada, com faces rosadas e sempre alegre. Eis a santa que não come. Teresa cumprimentou-me com um aperto de mão muito gentil. Sorrimos em silenciosa comunhão, reconhecendo-nos uns aos outros como amantes de Deus. O Dr. Hutz ofereceu-se bondosamente para servir de intérprete. Quando nos sentamos, notei que Teresa me fitava com ingênua curiosidade. Evidentemente, os hindus têm sido raros na Baviera. A senhora não se alimenta de nada? Eu queria ouvir a resposta de seus próprios lábios. Não, exceto de uma hóstia às 6 horas da manhã, todos os dias. De que tamanho é a hóstia? Tem a espessura do papel e o tamanho de uma pequena moeda, ela acrescentou. Tomo-a por motivos sacramentais. Se não está consagrada, sou incapaz de ingeri-la. Mas a senhora certamente não podia viver apenas disso durante 12 anos inteiros. Vivo da luz de Deus. Que simples a sua resposta, que einsteiniana. Compreendo. Sabe que a energia que flui para o interior do seu corpo, proveniente do éter, do sol e do ar. Um rápido sorriso iluminou-lhe a face. Sinto-me muito feliz por compreender do modo que vivo. Sua sagrada vida é uma demonstração diária da verdade proclamada por Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De novo, ela evidenciou alegria ao ouvir minha explicação. Assim é, de fato, uma das razões por que estou na Terra atualmente, é para provar que o homem pode viver da luz invisível de Deus e não apenas do alimento. Pode ensinar os outros a viverem sem alimento? Ela pareceu um pouco chocada. Não posso fazer isso. Deus não quer. Quando meu olhar recaiu em suas mãos fortes e graciosas, Teresa mostrou-me uma chaga quadrada, recém-cicatrizada nas costas de cada mão. Em cada palma ela assinalou uma chaga menor, recém-cicatrizada em forma de lua crescente. Cada chaga transpassava completamente a mão. Isso me trouxe recordações claras
de grandes pregos de ferro quadrados, com extremidades em forma de meia-lua, ainda usados no Oriente, mas que não me lembro de ter visto no Ocidente. A santa contou-me alguns de seus transes semanais. Como observador em defesa, assisto integralmente à Paixão de Cristo. Cada semana, de quinta-feira à noite até sexta-feira, a 1 hora da tarde, suas chagas abrem e sangram. Ela perde 4,5 kg de seu peso habitual, de cerca de 55, sofrendo intensamente em seu piedoso amor. Teresa espera, entretanto, com alegria essas visões semanais de seu Senhor. Compreendi imediatamente que Deus planejou a estranha existência de Teresa para reassegurar a todos os cristãos a autenticidade histórica da vida e da crucificação de Jesus, conforme relatam os evangelhos, e para demonstrar dramaticamente o laço sempre vivo entre o mestre da Galileia e seus devotos. Isso é literário do livro Autobiografia de um Yogi. Assim, a partir desses milagres, seja pela fé, seja pela ciência, nós temos uma só certeza: o coração de Cristo pulsa vivo na Eucaristia. Capítulo 6. A origem do sagrado pão e vinho. Como se originou a consagração do pão e vinho? Deus disse um dia: eu quero dar uma luz para a humanidade. Então, dele se desprendeu uma luz, um destacamento, assim como uma estrela brilhante, desceu até a terra e se tornou um homem chamado Emanuel. Esse homem entrou em uma caverna, um santuário, e ali viu uma espécie de um pedestal esculpido na pedra. Em cima dele existia uma taça, que era preenchida por um líquido exatamente da cor do suco de uva, vinho, e quando o observava, sua coloração mudava para um vermelho sangue claro, bem vivo. O fio do líquido caía interruptamente do céu dentro da taça, sem que tivesse a menor oscilação. A taça brilhava em luz branca. Quando se fixava o olhar no vinho e se aproximava dele, via como um pão iluminado. O pão não era como conhecemos nos dias de hoje. Se assemelhava à forma de um pão de forma ou mais semelhante ao maná bíblico, só que de cor branca. Emanuel teve um interesse especial pelo vinho, que escorria da taça, caindo no chão, fazendo um pequeno lago em volta do pilar. Mas, assim que se aproximava dela, a taça desaparecia e ele passava a ver apenas o pão. Andava para trás, ele reaparecia, mas quando chegava perto só via o pão. Assim, pegou o pão, tirou um pequeno pedaço e o levou à boca, colocando novamente no pedestal. Assim, apareceu em sua frente a taça, a qual ele pegou e deu um pequeno gole, colocando-a novamente no lugar sagrado. Afastou-se, sentando ali perto ao redor. Ele sentiu uma força muito grande, como se sua cabeça desse rodopios, e sentia uma grande pressão em todo o seu corpo. E naquele lugar escuro, adquiriu em si a mesma luminosidade daquele santo sacramento. Após isso, levou uma pessoa que também viu e consagrou-o com aquele encanto como ele. Após, levou outra pessoa que ao chegar no lugar não viu nada. Assim, entendeu que aquele encanto era apenas para algumas pessoas. E assim, os que eram permitidos a ver o pão e o vinho passaram a se chamar os eleitos. Reuniram-se 12 eleitos. Muito tempo depois, Emanuel voltou ao mundo, já se chamando Jesus, sendo profetizado por diversos profetas. E se lembrando do antigo acontecimento do pão e o vinho, que haviam ficado perdidos, o trouxe novamente à luz, o renovando, e ligou agora sua encarnação de Jesus com a de Emanuel. Por isso, chamado hora de Jesus, hora de Emanuel. Assim, consagrou o pão e o vinho, e aquela mesma ligação da fonte de sua própria luz o potencializou muito, acrescentando aos mistérios da iluminação, que já estava contido no pão e o vinho,
também os mistérios crísticos, os mistérios de Cristo, da cristificação. Capítulo 7. As vestes de Cristo. Quando Pôncio Pilatos descobriu que Jesus era da Galileia e que Herodes, cujo domínio incluía a Galileia, estava em Jerusalém naquele momento, ele enviou o Senhor até Herodes. Fazia tempo que este desejava ver um sinal milagroso realizado por Jesus. Mas como o Senhor não respondeu às suas perguntas, nem realizou milagre, o aparente interesse por Jesus imediatamente se transformou em zombaria e gozação. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Outras traduções chamam esta roupa de manto esplênico, manto branco ou manto real. É óbvio que Herodes queria usar isso para expor a reivindicação da realeza de Jesus ao deboche público, pois pouco antes Jesus tinha respondido à pergunta de Pilatos: És tu o rei dos judeus? Como tu o dizes. Todo o sidério, reunido naquele lugar, tinha escutado essas palavras, e os mesmos homens agora acusavam Jesus diante de Herodes, com certeza também pela sua reivindicação de ser rei dos judeus. Com esta roupa resplandecente que Herodes tinha mandado que vestissem Jesus, ele o tinha exposto à zombaria das pessoas. Elas zombaram dele por causa daquilo que Jesus realmente era, o rei dos judeus. A verdade absoluta e comprovada a respeito de Jesus foi debochada. Algo muito parecido acontece hoje. Inúmeras publicações sobre Jesus arrastam a verdade a respeito de sua pessoa na lama. Nenhuma outra religião é tão vilipendiada quanto o verdadeiro cristianismo, pois a mensagem do Evangelho de Jesus que ela prega é a verdade. Por trás disso está o pai da mentira, o diabo, que combate essa verdade com todos os meios que dispõe. A roupa resplandecente colocada sobre Jesus também significa que Jesus tomou sobre si todos os pecados, mesmo aqueles que o ser humano tanto gosta de praticar, mas que não os fazem felizes. Roupas maravilhosas, esplêndicas e joias preciosas. Os homens gostam de se apresentar com elas, mas na maioria das vezes, por baixo, só estão escondidos egoísmos, orgulho e uma ambição limitada. A roupa resplandecente dos homens tenciona esconder a sua miséria e natureza pecaminosa. O manto branco precisa ocultar a hipocrisia. O manto esplênico tenta neutralizar o mau cheiro da debilidade humana. E o manto real procura testemunhar a imortalidade, mesmo que o ser humano seja totalmente mortal. Jesus vestiu, tomou-se para si e carregou tudo isso. Agora, ele transforma qualquer pessoa que crer nele em rei e sacerdote. Depois que Pilatos tinha mandado açoitar Jesus, o texto continua. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-o com manto escarlate. Outras traduções falam em manto de púrpura, capa de soldado púrpura, ou manto vermelho. Tratava-se de uma capa vermelha do tipo usado por soldados. Foi uma capa dessas. O manto vermelho proclama que proclama que o homem não se entende com seu próximo, que apenas briga entre eles. Ele nos lembra assaltos, violência, poder destemido e injustiça, assassinatos e homicídios e o espírito assassivo e inventivo da humanidade, que colocam nos ombros de Jesus sem saber, em seu deboche e zombaria. Os soldados fizeram algo cujo significado mais profundo indica o motivo do sacrifício de Jesus. Afinal, o manto vermelho ou escarlate nos lembra todo aquele sangue derramado sobre a terra. Ele nos lembra as grandes guerras e as pequenas guerras. O manto escarlate dos soldados representa a ódio, a vingança, a retaliação, busca por poder e exercício da tirania. Mas ele também expressa que o homem não vale nada para os outros homens. Esse manto vermelho do soldado deveria estar sempre diante dos nossos olhos. Jesus quis tomar nossa culpa sobre si,
de forma voluntária e fez isso de forma consciente. Era a sua missão, a sua tarefa. Jesus tomou sobre si a culpa de todas as discórdias dos relacionamentos humanos, todo o ódio, todo o assassinato e os purificou. Esta é a verdade ilustrada pelo manto vermelho do soldado, que ele permitiu que fosse colocado em seus ombros. Suas próprias roupas. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. As roupas de Jesus eram feitas por mãos de homens, para serem usadas por homens. Eram de material terreno. Jesus usou essas roupas durante a sua vida, sendo Deus, ele vestiu essa roupa para se tornar completamente homem. Ele praticamente vestiu nossa pele e assumiu a humanidade completa. E como Jesus usou essas roupas feitas por homens, elas também realizaram milagres. Uma mulher tocou a bainha da sua roupa e imediatamente ficou curada. As roupas de Jesus indicam que ele se tornou homem e nos ensinam que ele quer tornar a nossa humanidade completa. E quando nós o convidamos a preencher nossa humanidade, Cristo, a esperança da glória, vive em nós. Suas roupas se transformam em um símbolo da redenção, pois 4 soldados as tomaram e dividiram entre si. As roupas de um condenado à cruz eram despojos dos carrascos. Assim, as roupas de Jesus crucificado, vicariamente pela nossa culpa, transformaram em vestes de salvação para nós. Tiraram dele a capa e vestiram-lhe com as suas vestes. Jesus não era nem como Herodes, manto esplêndido, nem como soldados, capa. Ele os usou e depois foi despido delas, mas ele continuou sendo o verdadeiro homem. A túnica. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. A túnica de Jesus não tinha costuras. O sacerdote de Jesus é indivisível, não há nenhuma costura que possa ser desfeita. Ele é uma unidade. O texto diz expressamente que essa túnica tinha sido tecida sem usar qualquer costura. As roupas do sumo sacerdote também eram feitas dessa forma. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura com a abertura de uma saia de malha para que não se rompa. A diferença estava no fato de que o sumo sacerdote usava essa peça por cima de todas as outras, e Jesus a usava por baixo. Isso também tem um significado mais profundo. Jesus Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote ainda ocultado. Ele veio ao mundo como Filho de Deus e revelou-se como Messias de Israel em seus atos. Mas era preciso que também ficasse claro que ele era mais que isso, o eterno sumo sacerdote de seu povo. No fim da sua vida, ficou claro qual era seu destino inicial. O povo celebrou-o como filho de Davi, louvou-o como Messias e grande profeta. Contava com a vitória sobre os romanos e o estabelecimento de um reino messiânico, mas eles não perceberam que primeiro Jesus teria de morrer pelos pecados dos homens como o Cordeiro de Deus. Podemos chegar a ele, o Senhor crucificado e ressuscitado. Com toda a nossa culpa, ele intercede por nós, é nosso advogado diante do Pai Celeste, seu sacrifício vale perante Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos. A túnica de Jesus não tinha costuras. O sacerdote de Jesus é indivisível. Não há nenhuma costura que possa ser desfeita. Ele é uma unidade. O pano. Como Jesus fora despido de suas roupas e de sua túnica, ele ficou dependurado na cruz, coberto apenas por um pano. Estava praticamente nu. O Salmo 22 o descreve dessa forma: posso contar todos
posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem em si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas deitam sortes. Mas eles olhavam para mim e se deleitavam com a visão. A nudez retrata pecado e vergonha. Ela personifica o pecado original. Nascer sem as vestes do Espírito simbolizam esse pecado original. Por isso chegamos ao mundo nu. Em Gênesis, lemos: abre-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinzas e cintas para si. Isto é o ser humano, percebendo-se nu. Passa então a elaborar as vestes do Espírito. Jesus deixou marcado na cruz, em seu sangue, a força a fim de que o homem pudesse eliminar seus pecados. Deixou marcado a força. Não é que ele deixou marcado deixou marcado com força. Ele deixou marcado a força do sangue dele, a força dele. Que o homem pudesse eliminar seus pecados. Quem pratica os ensinamentos de Jesus não tem somente o perdão de seus pecados, mas também do pecado original, de qual todos nós nascemos. Os lençóis. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. O linho era usado nas vestes sacerdotais. Também os tapetes, toalhas e cortinas do tabernáculo eram feitas de linho. Era costume que os judeus mortos fossem sepultados enrolados em lençóis de linho. Jesus foi sepultado como um verdadeiro judeu. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, o texto diz: então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Em minha opinião, os lençóis nos lembram as obras da lei, o sacerdócio do Antigo Testamento, o tabernáculo, as leis e prescrições, as obras e os esforços dos judeus que seguiam a lei. Jesus foi colocado no túmulo envolto em linho, mas na sua ressurreição ele deixou os lençóis para trás. Ele cumpriu a lei de forma completa. Ele é o cumprimento da lei. Nele, qualquer pessoa que lhe pertença é tornada completa. Capítulo 8. Da autorrealização com a hóstia. Trabalhando com o sangue e o corpo de Cristo, finalmente pude receber Jesus dentro de mim. Foi, em média, um pouco mais de 3 anos para conseguir realizar tudo. No início do trabalho, eu pensava estar fazendo as vestes de Cristo. E, em certo sentido, eu estava fazendo mesmo, que são essas vestes que nós narramos no capítulo 7. Assim, a primeira vez que consagrei a hóstia e parei para olhar o meu interior, vi uma grande luz brilhante, mas tanta luz que meus chakras haviam desaparecido, meus egos também haviam sumido. Senti em mim como se eu fosse uma unidade, como se fosse realmente um estado de consciência cósmica. Depois de um bom tempo que tudo passou, meu estado energético voltou ao normal, com todas as coisas nos lugares. Então passei a usar aquela sublime força para pedir a eliminação de meus egos. E como o trabalho foi sublime, minha divina mãe agora tinha muito mais força para eliminar os pecados interiores. Depois de um tempo, comecei a notar que meu corpo espiritual estava começando a ser preenchido, assim como quem enche um copo de cristal. Mas essa água tratava-se da luz de Jesus, que foi preenchendo meu corpo espiritual toda vez que o consagrava. Assim, fiz meu corpo astral e mental com essa luz, que são os respectivos mantos esplênico e vermelho, escarlate. Mas me desanimei, porque eu não sabia qual era o objetivo de fazer aquilo. Para que serviria esses corpos de luz? O que será que ia encarnar com eles? Já havia recebido meu Cristo interno, único e individual, por meio da alquimia sexual, então não tinha ideia do que receberia com esses trabalhos. Conversar com Jesus por meio da clarividência e clareaudiência de nada adiantou. O mestre apenas me disse que não sabia o que eu estava criando com a hóstia. Acredito que tenha dito isso para mim, pois ele é a própria humildade, a simplicidade.
Nunca que ele se exaltaria dizendo que com o trabalho eu receberia ele. Então fiquei um pouco desanimado e passei um tempo sem continuar consagrando. Devia estar faltando alguma coisa que eu não sabia o que era. Um dia, eu estava praticando a magia sexual com minha esposa sacerdotisa, a união do homem com a mulher sem o derramamento do sêmen. Terminei a prática e consagrei o corpo e o sangue que já tinha ali perto e comecei a fazer a transmutação sexual como de costume, entoando o mantra Yal, que se pronuncia Yao. Para minha surpresa, vi aparecer uma Kundalini toda branca subindo em meu corpo astral de Jesus, o manto esplênico. E diferente da serpente de fogo, que sobe com a magia sexual, união do homem e da mulher, sem o derramamento do sêmen, essa era fria, gelada. Naquele momento, achei que ela era a Kundalini do Pai, mas depois de completar todo o caminho, posso afirmar o que era. Era a Laor de Jesus, a sua própria serpente. Com isso, descobri que eu podia usar o mantra Yao para transmutar a energia do corpo e do sangue de Cristo, usando para forjar os corpos e também para subir a Laor. E assim me empolguei, sabendo que existia então outra classe de Kundalinis que não se necessitava da magia sexual para subir, e que pertence exclusivamente ao Pai, mas que não era só ao Pai, porém sim a Jesus, Cristo, o chefe dos Cristos. Claro que não se necessitava do sexo em si, porém continuava sendo preciso a castidade, ou a normal de não praticar sexo algum, ou então pela prática da magia sexual. Já observei alguns discípulos que praticavam o sexo normal, com derramamento de sêmen, e eles tinham benefícios também na forja dos mantos de Cristo, porém algo semelhante a encher a água com um balde furado. Por isso, muito mais trabalhoso, algo que não acontece quando preservamos o sêmen. O que permite que a transmutação ocorra de uma forma mais rápida e eficaz. Penso ser ideal para aqueles que fizeram voto de castidade, pois assim podem se cristificar sem a necessidade de recorrer ao sexo. O que tem família e não tem como fazer esse voto, sugiro que pratiquem a magia sexual, pois assim poderão receber seus próprios Cristos interior, assim como narro no livro As Sete Quedas, e com o trabalho que ensino aqui também poderão receber o próprio Jesus. Já quanto àquela Kundalini, havia subir diferente da Divina Mãe, que saía do sacro. Essa havia sair como se estivesse atravessando um portal que saía da base da minha coluna lombar, e ia subindo sem que eu visse a cauda dela. Apenas subia com sua cabeça até chegar à altura da cabeça, e também a raiz do nariz. E assim subia a primeira e a segunda em meu corpo astral, manto esplênico, e mental, manto escarlate. Mas não tinha recebido nada. Nenhum aspecto de meu ser havia entrado em mim. Entendi na época essas duas partes como as raízes da árvore, que aparentemente não serviam para muita coisa, apenas para a nutrição dos corpos mais altos. Mas eu estava enganado. Quando esses dois mantos estão formados e com suas alaor subidas, eles dois, com a vinda de Jesus, se transformam em Maria, o astral, o emocional, o manto esplênico, e José, o mental, o manto escarlate. Sendo assim, os corpos astral e mental são da parte da iluminação da encarnação de Emanuel, já a parte causal, búdica e átmica de Cristo Jesus. Sendo os dois iluminados de Emanuel a simbologia de José e Maria, que são a própria iluminação, com corpos que ao ganhar forma são os pais de Jesus, novamente a Trindade. Minha expectativa maior era com os três últimos mantos, as vestes próprias, a túnica e o pano, pois geralmente nos trabalhos com a Divina Mãe são sempre esses três corpos, causal, búdico e átmico, que recebemos as partes superiores de nós mesmos, pois esses são os corpos do ser, enquanto os mais baixos são onde ainda existem os pecados.
Fazer o meu corpo causal com a energia da hóstia, isto é, criar as roupas próprias de Jesus, logo concluí e também levantei a sua laô. Então eu esperava receber algo grandioso. Tudo o que vi foi aparecer roupas, como vestes que não se identificavam nem com masculinas nem com femininas, apenas isso. E eu realizei todos esses corpos consagrando, orando, consagrando a hóstia, comendo a hóstia e depois passando um tempo cantando o mantra Ial para transmutar aquela energia e assim ir criando o corpo espiritual. Então eu pensei, nossa, só isso? Também o que eu esperava. Jesus é sempre muito simples, não tem luxos de nenhuma espécie. E se formos observar na parte simbólica, para o nascimento de um filho, primeiro vem a mãe, que é a mais próxima à criança, depois vem o pai, depois os dois já deixam compradas as vestes para o nascimento. Já a Kundalini simboliza o ventre, o cordão umbilical, ou mesmo o caule, de onde vem nascer a flor, que é o próprio Jesus. Já a Kundalini simboliza o ventre, o cordão umbilical, ou mesmo o caule, de onde vem nascer a flor, que é o próprio Jesus. O corpo búdico. Quando realizei o corpo búdico, ou a túnica, esperava receber novamente algo grandioso. Tudo o que aconteceu foi Jesus ficar bem perto, parado em minha frente, olhando para mim, e assim ficou por alguns meses. Como quando a criança está no ventre e fica apenas observando os movimentos, os sons fora da barriga. O corpo átmico. Comecei da mesma forma anterior a formar o manto, o pano, ou o corpo átmico. Abençoava o pão e o suco de uva, rezava o Pai Nosso, os transformava em corpo e sangue, os comia consagrando, assim com as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia. E depois disso, entoava o mantra Ial, para auxiliar na transmutação da substância em corpo. Se eu simplesmente comesse a hóstia, via que toda vez ia subindo um pouquinho da energia no corpo. Então, se eu consagrasse um dia, se eu só consagrasse, só comesse o pão e vinho, um dia ela se completaria. Mas usando o mantra Ial, o processo era bem mais otimizado, mais rápido. Assim, finalmente, com esse modus operandi, terminei o manto, o pano, e pude começar a subir aquela serpente, a Laô. Admirei-me, aquela Kundalini era muito grande, bem maior que todas as quatro. Estava mais para uma anaconda. Sua cor continuava branca, mas à medida que ela ia subindo, ela ganhou calor. Todas elas eram frias, mas aquela começou a ganhar calor. Entendo que o corpo e o sangue de Cristo é para nós fazermos o processo de ressurreição de Jesus dentro de nós. Por isso, as Kundalinis eram frias, pois ele estava morto. A última era quente, pois ele estava ressuscitado. Então, ela mesclava entre frio e quente. Citando a Bíblia, porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Quando finalmente chegou ao topo e à raiz do nariz, ela ficou com escamas vermelhas e brancas quentes, e Jesus entrou dentro de mim, ressuscitou em meu interior. Não o Jesus de Nazaré, mas um Jesus que havia nascido do trabalho da hóstia, e já como um adulto, um homem feito. Então chamei o real, o rabi da Galiléia, e lhe disse: Pronto, mestre, concluí o trabalho com o corpo e o sangue de Cristo. E ele falou: Olha só que coisa boa, você foi o primeiro. Levou mais de 2000 anos para um conseguir fazer isso. Bem, mestre, agora que consegui, tenho esperança que outros também conseguirão ressuscitar Jesus dentro deles. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E assim recebi Jesus, concluindo o quinto manto. E o sexto manto? Imagino que devem estar perguntando. O sexto manto, digo a vocês, é o manto mais especial de todos. É quando Jesus, o imortal, ressurrecto, o chefe da fraternidade branca, o chefe dos Cristos, o verdadeiro Rabi da Galileia, se une ao Jesus interior criado. Passamos assim a ser também Jesus, no sentido mais integral da palavra. Tem muitos que esperam o retorno de Jesus, pois, muito bem, ele pode retornar dentro de ti agora. Claro que o sexto manto é o mais exigente de todos. Não se pode ter um único pecado que seja para receber esse manto. Como diz, tem que estar completamente morto, morto em pecados. Agora, toda pessoa renascida é chamada a despir o velho homem e vestir o novo homem em Cristo. Despojai-vos do velho homem, que se corrompe segundo a cobiça do pecado, e renovai-vos no espírito de vosso entendimento, e revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, vindo da verdade. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E repetindo, bem, mestre, agora que eu consegui, tenho esperança que também outros conseguirão ressuscitar Jesus dentro de vós, revestir as vestes de Jesus Cristo, revesti-vos de Jesus Cristo.